E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a menino em Cristo. Como com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo aos homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um recebe o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outros edifiquem sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já pôs, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, ou de prata, ou de pedra preciosa, ou madeira, ou feno, ou palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém queimar, sofrerá detrito, mas o tal será salvo todavia pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio neste mundo, fazei louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha o sábio em sua astúcia. Em outras vezes, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vão. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, Apolos, seja Ceifas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é nosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Feche seus olhos. Pai, a tua palavra foi lida, e Paulo estava falando aos Coríntios, e que hoje, Pai, tu possa abrir esse texto para nós e nos abençoar através dessa palavra. Te peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Paulo, ele começa o capítulo 3 falando de uma situação para a igreja importantíssima. Eu quero que você não pense que Paulo não amava a igreja de Corinto, só porque muitas vezes a igreja de Éfeso, ela estava num nível de revelação muito maior. Não é assim. Paulo amou muito mais a igreja de Corinto. É interessante isso. Paulo amou muito mais a igreja de Corinto, por as suas situações, por suas debilidades e por suas fraquezas. Os efesianos, amadurecidos, já estávamos falando de coisas eternas, mas a igreja ainda precisava ser amadurecida, a igreja de Corinto. E a gente vai entendendo um pouco a linguagem de Paulo falando isso, porque ele expressa de uma maneira interessante, e eu queria colocar isso para você entender. No primeiro verso, ele diz: irmão, não vos podei falar
como a espirituais, mas como carnais. Esse carnais que ele está falando aqui é como o homem natural, o homem que vive o dia dele, como nós vivemos, somos homens, somos seres humanos e temos nossas debilidades e fraquezas. E isso ele está falando assim, por isso que ele diz assim, ó, como não pudes falar como a espirituais, mas como homens carnais, como a meninos em Cristo. Então ele está aplicando que ele está falando um vocabulário a meninos, mas em Cristo. Para o quê? Para eles poderem compreender. Mas no versículo 3, ele vai, vamos ler o 2 também, ele diz assim, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. O que ele está falando de manjar? Ele está aplicando coisas mais fortes, coisas que são mais sólidas, alimento sólido. Eu não posso falar porque há uma dificuldade de compreensão. E isso é importante. Eu quero que você entenda que a doutrina, ela é a mesma em todos os pontos, mas para alguns você tem que falar de uma forma, para outro você pode falar mais diretamente, e para outro há muito mais entendimento e tu fala de uma forma que leva ao nível de fé, mas é a mesma doutrina no mesmo tempo, mas agindo de formas diferentes, porque existem níveis de crescimento. Você não fala ao seu filho pequenininho como falaria com a sua esposa ou como falaria como um irmão. Então, Paulo está dizendo que ele estava falando como a meninos. Agora, o que está acontecendo no verso 3, ele diz assim, porque sois carnais. Agora, esse carnais não é o mesmo carnal que ele está falando do primeiro versículo. Lá está falando do homem natural. Aqui ele está falando de um homem que já tem alguns problemas, que é a questão moral. Você logo observa ele aplicando isso. Ele vai dizer assim, ó, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós, daí ele vai começar a dizer por que isso. Não aquele carnal do primeiro, mas esse carnal tem problemas morais. Ele diz assim, ó, havendo entre vós inveja, contenda, dissersões, não sois porventuras carnais e não anda segundo aos homens. Agora ele aplica uma questão moral. Irmãos, a igreja amadurecida, ela consegue contemplar coisas maiores. Ela começa a entender que a briga, sempre como você já escutou, que a briga não é entre a carne e nem o sangue. O que é carne e sangue? Entre as pessoas. Não. A briga, é uma luta espiritual. E você possa entender muito claro o que estamos falando. Entra espíritos nas pessoas. Uma palavra, ela pode entrar, e essa palavra depois ela pode virar um espírito. E esse espírito pode entrar em lutas. Por isso, você como filho de Deus deve ter cuidado o que você está deixando entrar em sua vida. Esse é um cuidado muito grande, porque Paulo ele está repreendendo de uma maneira a igreja de Coríntios. E ele está aplicando isso porque existiam muitas coisas. A igreja de Paulo, ele amou tanto essa igreja e trabalhou tanto nessa igreja e teve tanta dor de cabeça também nessa igreja e sofreu tanto por essa igreja. Você começa a entender o que acontece? No mesmo tempo ele trabalhou, ele lutou, e muitos dentro daquela igreja viram que Paulo não pode ter autoridade como um apóstolo. Já pensou um homem instruindo uma igreja, amadurecendo uma igreja para compreender quem é Cristo, e ele falando com aquilo tudo, e alguns ainda tinham essa dificuldade de poder reconhecer o ministério de Paulo. E o que aconteceu? Veio os problemas, tinha divisão internas, tinha problemas de moralidade, tinha briga entre os irmãos, tinha problemas de famílias,
tinham dons espirituais. Essa igreja, ela teve todos os dons espirituais, mas tinha conflito. Você pensa uma igreja que tem todos os dons espirituais, mas tem conflito. Problemas com doutrinas, também tinha problemas com doutrinas. Agora você começa a entender, mas não, eles não investiam nas obras de Deus, eles tinham grande dificuldade de investir nas obras de Deus. Daí você diz, irmão, eu não quero ser essa igreja de Corinto. Mas Paulo amou essa igreja de Corinto. E eu quero colocar algumas coisas aqui que ele fala assim, no capítulo 13, ele vai tratar da igreja. A igreja como uma família. E o alvo de uma família é o quê? É a maturidade. Você casa, você tem a esposa, depois vem os filhos. O pai e a mãe agora estão responsáveis em amadurecer quem? Seus filhos. E Paulo tem consciência, ele está aplicando a mesma ideia, ele está dizendo que a igreja precisa ter, ela está crescendo, ela está vindo, então ela precisa amadurecer, ter maturidade. Você nunca cria os seus filhos para ficar debaixo das suas asas. Você cria os seus filhos para o mundo. Você diz assim, mas para o mundo, irmão? Sim, você prepara eles para lutar essa luta que vai ter lá fora. Porque lá fora, a luta é difícil. Se você não tem bases aqui, você terá problemas lá fora. E ele não só fala isso, ele também fala que, então, a igreja é uma família. E o alvo é a família, é a maturidade. A igreja também é um campo, ou aonde se lavra, aonde se planta. E o que quando você planta, você quer o quê? Quantidade. Você planta uma coisa, você quer o quê? Quantidade. Se você está lavrando alguma coisa, ou você está fazendo algum serviço que vai plantar alguma coisa, você pensa assim, que aquela planta vai crescer e vai dar o quê? Quantidade. E ele também tem esse pensamento, Paulo tem esse pensamento em ser formado. Ele também cria outra ideia, dizendo que a igreja é um edifício, um templo. Agora, o que ele está pensando de um templo ou de um edifício? Ele está pensando em qualidade. Então, temos 3 coisas importantes: amadurecer, a quantidade e a qualidade dentro dessa igreja. E Paulo, ele começa a trabalhar sobre esse assunto para ajudar a gente a entender o que está acontecendo ali. Porque a família, a palavra é alimento. Para quem? Para aqueles simples, que não têm muito conhecimento, que precisam de leite, mas também aqueles que estão maduros e conhecem a palavra e podem comer alimento sólido. Essa é a igreja. Você diz assim, eu estou comendo o quê? Leitinho ou alimento sólido? Então, a semente vai produzir isso, né? Vamos ver no verso 1, ele se expressa desse jeito, ele vai dizer, né? Eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas carnais, como a meninos em Cristo. E com leite vos alimentei. E Paulo, ele começa a aplicar isso para dizer essa forma de que existia o carnal natural, que é nós, a natureza nós. Depois, no 3º versículo, ele aplica os carnais que são imorais, que estavam dentro da igreja de Corinto. Você pensa que só porque está dentro de uma igreja que não existe problemas desse tipo, que todos aqui são anjos? Não. A própria igreja tem vários problemas, várias dificuldades. E se você acha que vai existir uma igreja perfeita, você pode correr para qualquer lugar, que não existe igreja perfeita. Existe Cristo, o homem Cristo perfeito. Existe o Deus perfeito dentro dessa igreja. Porque se você procurar uma igreja perfeita, você nunca vai encontrar. A igreja é perfeita em Cristo. Grave isso que eu estou falando. Daí você diz, então, por que acontece tudo isso, irmão Orange? Para demonstrar o seu amor, para polir
o jeito como você vê. Porque o que está sendo aqui colocado é como você vê as coisas. Olhe bem aqui. E ele vai colocando, no século lá, em 1920, existia uma ideia que existia assim, ele fala assim, existe o homem carnal, existia o crente carnal, olhe bem, existe o homem carnal, existe o crente carnal, essa era a ideia dos pensamentos antigos. E acreditava que existia o crente espiritual. Existia 3 classes. Então, o homem que estava ali carnal, que não conhecia nada, estava lá vivendo a sua vida, e depois existia o crente que era carnal, que foi convertido, mas não se santificava. Isso é uma coisa meio estranha, né? Você é convertido e não vai se santificar? Esse era o pensamento. E depois existia o crente espiritual, aquele que está na perfeita vontade de Deus. Totalmente errado. O irmão Branda chega a dizer, existe 2. Ou você serve a Deus e Deus é o teu Senhor, ou você está em um outro lado. Você entendeu? Ou você se converte a Deus e reconhece que Ele é o seu Senhor, que a parte mais difícil em reconhecer, sabe qual é? É reconhecer que Ele é o seu Senhor. Agora tem uma vantagem em Deus ser o seu Senhor. Olhe bem, Ele está obrigado a te proteger, Ele está obrigado a te guardar, Ele está obrigado a te sustentar, Ele está obrigado a todas essas coisas, porque Deus fez isso. Agora, você diz assim, mas como isso? Eu que trabalho, que faço? Ele te deu o trabalho, Ele te deu sabedoria, Ele te deu entendimento, Ele te guardou. Aí você tem que ver o que esse Deus está fazendo em sua vida. Agora, muitas vezes estamos em outra ponta e queremos as bênçãos de Deus. Não, temos que voltar para o caminho correto para receber as bênçãos de Deus em sua vida. Deus trabalha numa convicção, quando você reconhece que Ele é Deus em sua vida. E Ele vai levar essa ideia. Então não existe isso de 3 tipos. Existe ou você está com Deus, ou você não está com Deus. Nunca existiu meio do muro. Quer ver o meio do muro? Eu vou depois falar para você, mas eu vou dizer para onde que está o meio do muro, de uma forma, mas que não é meio do muro. Você diz assim, não é nem quente nem frio, é morno. Isso não está no meio, morno. O morno não funciona para Deus. Morno está naquele lado do que é frio para Deus. Mas para nós, na nossa ideia, não, existe o quente, existe o frio e existe o morno. Não, o morno não está no lado quente, sempre vai estar pro lado de cá. E ainda a Bíblia aperta mais alguma coisa ainda sobre isso, né? Mas vamos em frente aqui. Ele vai entrar no verso dizendo assim, no verso 12. Leite para os neófitos, comida sólida para os adultos. A natureza da doutrina é a mesma. O que muda é o nível de ensinamento. Então, se eu vou ensinar para um jovenzinho, numa escola dominical para crianças, vai ser o mesmo material que vou ensinar aqui, mas a linguagem muda para ele só. Só o jeito, mas a doutrina é a mesma. Não vai mudar a doutrina só porque são jovenzinhos. Vai mudar a maneira de expressão. Talvez eu conte uma história, talvez eu fale de alguma coisa que aconteceu com Moisés, com mais simplicidade, para eles poderem entender. Mas a linguagem, a doutrina sempre será a mesma. Você não pode mudar a doutrina. E quando uma criança nasce, pois os pais vão e dão um pedaço de carne. Você dá um pedaço de carne quando o seu filho vai nascer? Comida sólida? Não. Você vai dar o quê? Leite. E leite vai amadurecê-lo. Agora o problema todo é quando um menino de 14 anos está pedindo o quê? Mamadeira, né? Você já vai ficar preocupado, né? Você vai dizer assim, mas como? Você vai começar a observar que ele não está crescendo, não está amadurecendo. Você também não vai ficar preocupado? Vai. Por isso, um pai e uma mãe tem que ter sabedoria
para conduzir em cada idade que esse jovenzinho vai crescendo, amadurecendo, ele possa ter conhecimento e sabedoria. Muitas vezes o adolescente passa nessa situação. Eu quero que você entenda, adolescente. Vocês têm alguns adolescentes e é bom para eles entenderem. Muitas vezes você acha que pode tomar todas as decisões, porque agora eu sou adolescente, tenho 16, 17, mas não é assim. Por quê? Por que não é assim? Porque muitas decisões ainda você não pode tomar, porque você ainda não tem controle de sua vida. Você está debaixo de um lar chamado, onde seu pai e a sua mãe têm. E o pai, a mãe, tem que ter sabedoria. Vou te explicar qual é a sabedoria da palavra de Deus. Você nunca vai dizer assim, ó, não pode, não quero. Você está ajudando? Você está dizendo, não estou entendendo nada. Você vai gerar ira aos seus filhos, você vai gerar problema aos seus filhos, porque ele está querendo saber por que não pode. As palavras são muito usadas nesse tempo. Por quê? Por que não posso fazer isso? Por que não posso fazer aquilo? Por que não posso fazer aquilo? Agora, os pais e as mães, com sabedoria, você vai dizer, porque é isso, isso e aquilo. E você tem que ter sabedoria de Deus, para ter sabedoria para explicar ao seu filho, para ele não ficar revoltado com você. Você está vendo qual é o trabalho de um pai e uma mãe? É difícil. É difícil. Por isso que eu estou dizendo, você tem que ter entendimento para explicar a ele por que ainda ele não pode fazer isso. E isso Paulo começou a amadurecer, tentar amadurecer essa igreja, mas ele lutava porque ela tinha grande dificuldade de receber isso, né? Como você pode identificar uma igreja imatura de uma igreja que não é imatura? Como que um crente maduro e como se relaciona dentro da igreja? Agora vamos entrar. Como é que você sabe que aquele crente é maduro? Como é que você sabe que aquele crente realmente ele tem um nível de maturidade? Através do seu relacionamento dentro da igreja. Você sabia disso? Um filho que está amadurecendo, você já começa a ver o pai e a mãe, o relacionamento que ele tem com o pai e com a mãe. Porque há um amadurecimento, há uma conversa, há uma tranquilidade. Mas olha o que ele vai dizer. Então esse crente, ele está amadurecendo, ele está tomando uma posição, ele está tomando uma definição da maneira como ele é. E um dos pontos que Paulo fala aqui está no versículo 3 e 4. Ele vai dizer assim, ó, porque ainda sois carnais, havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, e não sois porventura carnais e não anda segundo o homem? Porque disse um, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, outro diz, eu sou de Ceifas. Sabe quantos grupos tinha ali? Tinha o grupo liberal de Paulo, existia o grupo da filosofia de Apolo, porque Apolo era um advogado, então ele imprimia muitas coisas, filosofia dentro da igreja. Mas, irmãos, eu quero que você entenda, a filosofia, enquanto não barrar e não bater na igreja contra a palavra, você pode usá-la. Agora, quando ela vem contra a palavra, você pode tirar, dizer, não, isso não faz parte disso. Então, Paulo trabalhava de uma forma liberal, para tentar conquistar aquela igreja para um amadurecimento. E quando Apolo vinha na filosofia, e Pedro era o grupo conservador. Olhe bem, Pedro era o grupo conservador. Mantinha o quê? Firmado muitas vezes no judaísmo, com tantas ideias firmadas no judaísmo. E também tinha o grupo de Cristo. Você começa a entender uma coisa? Daí você vai dizer assim, irmão, eu quero estar nesse grupo. Tudo era grupo. E uma igreja não pode estar em grupo. Todos nós temos que estar em Cristo Jesus.
Mesmo que eu esteja em Cristo naquela ideia e se me separo de alguém, está errado. A igreja é em Cristo Jesus. Não existe grupo dentro da igreja. Alguns pensam, outros dizem assim, eu sou mais velho, tenho mais experiência. Não, você tem que ficar desse lado. Não, não é nada disso. Todos somos irmãos. O que aconteceu aqui? A igreja se dividiu por causa das personalidades. Sabe o que é isso que ele está dizendo? Ele diz assim, um irmão diz assim, não, eu gosto mais da pregação de Paulo. Eu gosto mais da filosofia de Apolo. Eu gosto mais daquela pregação de Pedro, com mais dura, mais rígida. Ele chega e já diz e quebra tudo. A igreja está dividida. Daí você diz assim, quem morreu por você? Igreja, quem? Por isso que Paulo começa a explicar por que a igreja não está madura. Porque, vou dizer, irmão, quando você vem a esse culto, quando você vem à igreja, pense assim que você vai receber uma bênção da palavra de Deus. Não é o vaso que está trabalhando aqui. Se você vem firmado na presença de receber a bênção de Deus, Deus vai vir em direção a você. Deus vai usar uma palavra de bênção à sua vida. Agora, quando você vem por causa do vaso, você está em problema. Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer. Não é a questão de como aquele... Alguns períodos eu me lembro que existia isso, né? Você que é com mais idade, você vai ver isso que acontecia. Talvez aqui ainda não aconteça, mas eu creio que em alguns períodos antigamente existia assim, tal irmão vai pregar. Eu não vou. Aquele irmão vai pregar tal. Eu não quero. Não, quem é o irmão? Ia embora. Parava na igreja sabendo que era aquele irmão que ia pregar e ia embora. Você está pensando no que está acontecendo? Você não veio para Cristo. Deus, Ele usa o vaso. Agora o vaso, você deve orar por esse vaso. Orar para ele gerar bênção a você. Deus canaliza sobre o vaso e a bênção vem a você. E é isso que estava acontecendo na igreja. Alguns achavam, não, Paulo, ele que plantou. Apolo, ele regou. Mas quem é que deu o crescimento? Quem é que deu o crescimento? Nenhum dos dois podia dar crescimento. O único que podia dar crescimento era Deus, irmão. E esse crescimento vem quando você realmente teme a Deus em sua vida. Se você não teme a Deus, você não cresce. Olha aqui, vamos mais um pouquinho para frente. Então, o importante é você saber que a pessoa de Cristo é a centralidade da igreja. Mas por que você fala isso, irmã? Porque existe uma posição nisso. Ele é a rocha, ou ele é a pedra de esquina, aonde você vai concentrar e construir a sua casa. Você está construindo a sua casa em que lugar? O que muitas vezes acontece, irmão, você constrói a sua casa sobre onde? No seu eu. E logo a gente vai entender por que acontece quando você constrói a casa no seu eu. E você ainda vai dizer assim, eu consigo fazer isso. Você não está vendo a minha casa. Mas se você não construir nas bases que é importante você construir, que é em Cristo, sobre rocha, sobre firmeza, sobre posição. Deixa eu ler para você que está aqui. Ele vai dizer assim, Olhe bem, está em Mateus capítulo 7, se você quiser acompanhar, versículo 23. Só para você ter entendimento. Ele vai dizer assim no versículo 23. Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica. Essa palavra, você já sabe o que é, iniquidade, né? Iniquidade está firmado numa questão. Você saber o certo e não faz o quê? O certo. Você não quer fazer o certo, mas você sabe. Pecado
Você diz assim, mas pecado é beber? Não é beber. Pecado é fumar? Não é pecado. Pecado é fazer coisa errada, falar mentira? Não é. O problema é quando você sabe que aquilo é verdade e você não faz. Isso sim, isso é iniquidade. Isso aí Deus desagrada. Agora, uma coisa que você não sabe, você cometeu, Deus não vê isso. Por quê? Você está em outra posição. Agora, quando você sabe que aquilo é verdade, aquilo é dessa maneira, e você não faz, daí é iniquidade. E isso é uma coisa importante você saber, porque ele está falando assim, ó, então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Daí ele continua, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e a pratica, assemelhou-ei a um homem prudente. Outro ponto, você começa a conhecer a palavra de Deus, você começa a ouvir como é que ela está indo direto ao teu coração, e o que acontece? Você tem que fazer o quê? Praticar. Sem prática, sem treinamento. Sem prática, sem amadurecimento. Sem prática, você não vai para frente. O que ele está dizendo? Você é imprudente, porque você está ouvindo e você não está colocando em prática. Você vê as nossas jovenzinhas, elas estão aprendendo música, elas estão colocando em prática. E com certeza serão boas músicas. Ou serão boas pessoas que tocarão. Porque estão aplicando prática. Não adianta eu só dizer assim, eu vou tocar. E não pratico. E ele vai levar mais um pouquinho para frente. Porque agora ele vai aplicar uma coisa importante. Ele diz assim, as minhas palavras... Não, todo aquele que pode que escuta as minhas palavras e a pratica, assemelhou-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre rocha, e desceu a chuva, e correu rios, e assoltou os ventos sobre aquela casa, e combateu, e aquela casa não caiu, porque estava edificada sobre rocha. Irmãos, o ponto está sempre aqui, como você edificou a sua casa. Há um só alicerce, e esse alicerce é Cristo. Não adianta você achar que esse lugar aqui é bonito, aquele outro lugar é bonito, essa denominação é bonita, aquela outra igreja é bonita. Você, ou aqui mesmo, você vai dizer, eu vou lá porque é bonito, vou lá porque tem um local tranquilo, eu conheci vários irmãos. Não adianta, você tem que solidificar a sua casa em Cristo. E esse é um ponto importante, porque logo no 26 ele continua dizendo, e aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, não coloca em quê? Prática, não coloca em sua vida. Compararei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu chuva, e correu rios, assoprou vento, e combateu aquela casa, e caiu. Foi grande a sua queda. Observe outro ponto. Todas as mesmas ações que ao homem prudente veio, e todas as mesmas ações veio também aquele homem que não era prudente. Então você não se compare sendo um cristão, que Deus vai dizer assim, a partir de agora que eu virei um cristão, não vai acontecer problema em sua vida. Você está enganado. O que vai estar acontecendo agora? Você está recebendo uma revelação para colocar a sua casa em Cristo. Daí você vai dizer para mim, irmão Arantes, qual é o benefício? Você vai entender quem luta com você e quem combate as batalhas, agora é Cristo. Ele vai dar paz, refrigério à sua alma, para passar os combates. Não tem ninguém aqui que possa refrigerar o coração do outro. Só o Deus vivo para refrigerar o coração do outro. Então ele colocou tudo isso para mostrar para vocês como está essa questão. E Paulo vai amadurecendo o entendimento, dizendo para nós, a igreja tem diversos ministérios. Um prepara o terreno, outro semeia, outro cuida dos novos convertidos, outro vai acolher e vai colher os frutos de Deus. Então, um está preparando para quê? Para fazer alguma coisa. Irmãos, todos nós viemos para fazer alguma coisa. Você vai dizer assim, não pode, irmão. Só que tem uns que vai ali e arranca os tocos.
daquela terra. Outros chegam ali, começa a quebrar a terra e plantar. Outro vem ali, só rega. E tem outro que só vai lá tirar os frutos para colocar na mesa do Senhor. Mas todos são trabalhadores. E todos não têm, eu sou melhor porque eu vou lá e evangelizo e trago. Não existe melhor aqui. O que está melhor aqui é Cristo. Porque o reino tomou seu corpo, o reino entrou na sua presença, a palavra chegou ao seu coração e você foi o beneficiário. Olha aqui. Um arranca, um planta, né? Um rega e um colhe. Daí você vai dizer, isso é só para os pregadores, isso aí é só para os pastores. Não, todos podem fazer isso. Agora você deve saber aonde que você está nisso. Um crente maduro nunca vai ser soberbo. Outro ponto importante você entender, um crente maduro nunca vai ser o quê? Soberbo. Achar. Quando você fala com alguém, preste atenção, vocês estão sendo amadurecidos, faz dia após dia, falamos a palavra de Deus com clareza e entendimento. Quando você acha alguém falando, se achando, preste atenção, porque eu me glorio. Vê se essa pessoa está se gloriando em Cristo e vê se essa pessoa realmente está falando da dificuldade dele, porque uma pessoa que não é madura, ela nunca fala dos problemas dele, das dificuldades que ele passou e foi abençoado por Cristo. Não, ele fala assim, eu consegui tal coisa, eu fui lá e venci isso, eu fiz aquilo, isso. Isso não é uma pessoa madura. Uma pessoa madura, ela se fala e diz assim, Cristo me ajudou. Você vê? Eu não ia vencer, Cristo me deu a bênção. Isso é amadurecimento. Mas muitas vezes a gente escuta outra coisa gerando, né? Mas você começa a entender como é um crente maduro. Ele não vai ali, ele não vai bater, achar que é aquele grande, né? Então, a igreja tem um templo, a igreja tem um local onde você adora. Você se lembra o que aconteceu no passado? A palavra de Deus era assim, sobre nós. O que estava acontecendo? Na jornada, lá no passado, a coluna de fogo guiava Israel. De pouquinho, Deus veio de outra maneira. Deus estava aqui. Como? Em Cristo. Deus entrou em Cristo. Deus está agora aqui, de uma forma. Mas depois Ele mudou novamente. Porque o que aconteceu? Deus está agora em você. Ele precisa de uma casa. E essa casa tem que ser preparada. Essa casa tem que ser preparada porque ela tem que ser santa, santa. Mas não por causa de você, por causa da santidade de Deus. Ela tem que ter um local onde que você deixa Deus entrar em sua vida. Você está construindo a casa na rocha? Você está construindo a casa no seu eu? E eu acho isso, eu acho aquilo. Você não deve achar. Você deve ver o que está escrito. Está escrito assim. Desde que Deus tratou comigo em minha vida, foi sempre assim, irmãos. Não quero que você tenha confusão com isso. Eu não sabia, eu não compreendia. Mas se estava escrito ali, e eu pudesse ver que estava escrito ali, eu queria cumprir aquilo de todo o meu coração. Talvez eu, algumas vezes, por não ter entendimento ou sabedoria, eu fiz algumas coisas que não deviam fazer, porque aprendi daquele jeito. Mas quando veio a revelação, quando veio o entendimento, logo alinhei aquilo. Porque eu queria fazer o que? Agradar a quem? A Deus. E você deve fazer a mesma coisa, agrade a Deus. Não agrade o teu eu, ou a tua ideia, ou o teu pensamento, não. Agrade a Deus. Porque a partir da hora que se Deus está em você, você deve pensar uma coisa. Deus está em mim. Como devo ser então? Se Deus está em mim, e Deus vai andar com os teus pés, vai olhar com os teus olhos, vai ouvir com os teus ouvidos, vai falar com a tua boca, como devo ser? Porque o primeiro ponto, se lembra na Escritura que ele fala assim, tema
Não é um temor de medo, mas um temor de Deus. Quando Deus está em seu coração, você teme Ele, você quer fazer a boa vontade dEle. Agora, muitas vezes as pessoas dizem que são crentes e não temem a Deus, falam coisas, agem de maneira, atitudes erradas. Como posso dizer que creio em Deus e temo a Deus? Deus anda com seus pés. Se você é um filho de Deus, você está entendendo o que eu estou falando. Olhe bem aqui. Preste bem atenção. Nós somos um corpo. Nós oramos e mantemos um corpo. Você luta para o corpo. Você se esforça nesse corpo de Cristo. Nunca entre nesse seu caminho, em sua mente, e dizer assim, não, eu. Não, somos nós. Se você entrar por esse caminho, você vai ter que descartar José do Egito. Mesmo seus irmãos fazendo todas aquelas coisas erradas, que ele viu, que ele foi vendido, que ele sofreu muito tempo, mas José do Egito, depois que ele compreendeu a palavra de Deus, ele perdoou os seus irmãos. Talvez você diga assim, é difícil perdoar meus irmãos? Talvez até irmãos de sangue, difícil perdoar? Você tem que tomar decisões assertivas. Perdoe. Perdoe. E uma coisa que eu vou dizer, perdão não é o que você sente. Eu senti, agora eu vou perdoar. Não. Perdão sempre foi uma decisão. Você perdoa e toma uma decisão. Amar é a mesma coisa. Amar, você toma uma decisão. Deus tomou uma decisão em amar a nós. Olha aqui. Ele diz assim. E muitas vezes nós se acomodamos, né? E essa é uma questão importante você entender, porque salvação é graça, obra é galardão. Você se lembra disso? Salvação sempre foi graça. Você é salvo pela graça. Não é o que você faz ou o que você vai deixar de fazer. Você é salvo pela graça. Agora, obra sim. Obra é galardão. Muitos terão um galardão lá em cima por fazer a obra de Deus, não a obra dele. Porque a própria palavra está dizendo aqui claramente que eles estavam realmente, existem obras, 6 tipos de obra. Que ele estava colocando aqui, né? 6 tipos de materiais. Existia ouro, prata e pedras preciosas. Madeira, palha e feno. São 3 coisas diferentes. Agora tem uma coisa interessante para você entender. Todas elas foram provadas no quê? No fogo. Agora você diz, que tipo de fogo é esse? O fogo que você sempre deve provar a sua obra, sabe o que é? Na palavra de Deus. Daí você vai olhar assim, mas como isso, irmão? Vamos entender isso. Está em Apocalipse. Eu vou ler Apocalipse 3, do 14 em diante, para entender o que acontece. Olhe bem aqui. E o anjo da igreja que estava em Laodiceia escreveu, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Olha bem, quem? Deus sabe. Eu sei as suas obras, que não és frio e nem quente. Oxalá que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Você já notou? Esse morno para Deus não funciona. Ele prefere que você seja ou frio ou quente. Esse material que está aqui, funcionando aqui, daí ele continua. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada te falta, e não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Por que ele aplica tudo isso para uma pessoa morna? Porque uma pessoa morna, a ideia dela, ela pensa que está indo para o céu, mas não está indo, porque a palavra combate tudo isso. Ele quer que você seja quente. Então ele vai aplicar aqui, ó. Aconselho, a primeira coisa que ele aplica, ele fala assim, aconselho-te que de mim compre ouro. Agora, que tipo de ouro? Tem que ser um ouro provado aonde? No fogo.
Existe ouro que não é provado no fogo. Está cheio de impurezas. Está cheio de tantas e tantas coisas. O ouro que ele está falando aqui é um ouro que é provado no fogo. No fogo do quê? Da palavra de Deus. Existem muitos ouros com imperfeições, porque não foi colocado no fogo da palavra de Deus. E olha o que ele vai levar à frente. Ele vai dizer assim: para que te enriqueça. Qual é a coisa melhor que você tem para enriquecer? Um ouro que é provado no fogo, que é a palavra de Deus, que entra em você e enriquece o quê? O seu conhecimento, enriquece o quê? O seu caráter, enriquece o quê? A sua vida, enriquece como? Eu começo a amar as pessoas, eu começo a mudar o meu jeito de ser, eu começo a ter firmeza e ser fiel àquela palavra, por isso que me enriquece. Eu começo a tratar as pessoas ao meu redor muito melhor. E as pessoas começam a ver isso muito claramente. Por quê? Ele está aqui para enriquecer você. Daí ele fala assim: e vestidos brancos. O que quer dizer vestido branco? Santidade. Mas é uma santidade que você tem que vestir, porque a palavra é esse vestido que vai dar santidade. Quando aquelas noivas foram, elas precisavam de um vestido. Todo casamento oriental não é você que vai com a sua roupa, não. Aquela roupa, não, vou colocar a melhor roupa que eu tenho lá em casa para chegar lá. Todo mundo olhar para mim. Não, um casamento oriental, todos tinham a mesma roupa, porque não é você que vai ser grande. Não é você que é convidado da festa que vai querer se aparecer. Não é. Ali existe uma noiva e ali existe um noivo que convidou vocês. Você começou a captar aqui? Você faz parte disso? Você é a noiva? Então vai ter um vestido muito especial. Agora, os que vêm, é outra coisa. Você recebe um vestido de santidade, mas não é a noiva. Você começa onde que nós queremos ir. Sempre estive falando de você, salvação. Vocês já tomaram. Vocês conhecem a palavra, vocês são salvos. Mas queremos o quê? Adoção. Queremos ser a noiva de Cristo. Aí sim, essa noiva vai entrar com brilhantes, vai entrar com vestido adornado, vai mostrar, vai aparecer claramente. E ele vai levar um pouquinho mais à frente. Para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Esse é o ponto mais importante que eu quero que você entenda. Irmãos, colírio, ele aplica também em relação a muitas vezes a você, como você tem recebido esta revelação. Muitas pessoas pegam a revelação, compreendem, olham aquilo, mas não querem em sua vida. Se lembra? Não querem. Porque não se submete ao Deus Todo-Poderoso. Irmão, Deus falou com você. Você se lembra como acontecia isso? Quando Deus falava com você, você temia, você fazia isso. Mas por quê? Porque o primeiro amor estava ali. Você se lembra do primeiro amor? Sabe por que a igreja de Efésio caiu? Ela cumpria tudo, ela faz tudo certinho, ela vive uma vida certa, ela está tudo certinho ali. Mas o que Deus condenou a igreja de Efésios? Pelo seu primeiro amor, porque não tinha mais amor, o amor estava se esfriando. E quando você pode notar em qualquer lugar, até numa vida de casal ou numa família, quando o amor começa a esfriar, as coisas vão se afastando. Vou falar para você, amor é conquista, amor se esforça, amor não suspeita mal, amor luta toda a vida, ele morre por aquilo, porque ele tem amor. Nas lutas, nas provas, nas batalhas, ele tem amor, ele vai se manter fiel ali. Não caiam na história de amor do mundo, que você hoje fala e daqui a pouquinho está brigando. Isso, estou falando de um amor além de todo esse amor, né? Que é o amor ágape. E vamos finalizar isso. Só vou finalizar porque o tempo é o nosso adversário aqui, né? Então,
A igreja precisa de que um padrão de qualidade, um fundamento que é Cristo, o material ou o ouro, a prata ou pedras preciosas. Esse é o material que você vai usar em seu edifício. E o plano e um projeto. Esse plano e projeto eu queria só fechar uma coisa importante. Irmãos, Deus tem um plano e um projeto para a igreja. Não mude. Muitas vezes você está construindo uma construção. Talvez você foi ali no engenheiro, ele fez uma planta para você e diz assim, vai ficar desse jeito. Daí você olha aquela planta e diz assim, ó, vai ficar maravilhoso, eu quero desse jeito. Daí o construtor começa a construir e de repente ele muda uma janela, ele muda alguma coisa ali, o dono vem assim, não, pode arrumar. Por quê? Não está de acordo com o projeto. O projeto de Deus para nós é vida eterna. O projeto de Deus é alegria. O projeto de Deus é paz. O projeto de Deus na nossa vida é transformação. O projeto de Deus é mudar o nosso caráter. Então, que podamos entender que esse projeto levará nós para a vida eterna. E quando você realmente compreende, eu falei isso aqui à igreja para você entender, Deus amou muito mais a igreja de Coríntio. Por quê? Por causa das suas debilidades e fraqueza. Quando você conseguir amar aquela pessoa que tem a debilidade e fraqueza e amar mesmo, as coisas são transformadas e mudadas. O amor vence tudo. Então, é esse o ponto. Nós vamos ouvir o nosso irmão e depois vamos fazer uma oração final.